Um trabalhador comum, acostumado à rotina simples, decidiu aceitar um desafio que mudaria completamente sua vida. Ele nunca tivera riquezas, mas sabia muito bem como elas encantavam o olhar das pessoas. A ideia nasceu quando um amigo lhe contou sobre programas de televisão em que homens se disfarçavam para testar a sinceridade de mulheres interessadas em relacionamentos. Aquilo ficou martelando em sua mente até que se tornou um projeto real. Montar uma farsa grandiosa, apresentar-se como um milionário e observar até onde a ilusão do dinheiro poderia levá-lo. A preparação foi intensa. Ele pesquisou formas de parecer rico sem realmente ser. Descobriu que era possível alugar mansões por períodos curtos, contratar serviços de motoristas com carros de luxo e até adquirir roupas de grife por assinatura. Com planejamento meticuloso, juntou suas economias e se arriscou em um investimento alto para montar o cenário perfeito. A mansão escolhida ficava em uma região afastada, cercada por jardins impecáveis, fontes iluminadas e portões imponentes. Por dentro, o lugar transbordava sofisticação, lustres de cristal, móveis clássicos, quadros elegantes e um salão espaçoso que impressionava qualquer visitante. Para compor a ilusão, ele contratou figurantes que se passariam por funcionários. Haveria motoristas, seguranças, cozinheiros e até uma assistente pessoal que cuidaria de sua agenda fictícia. Cada detalhe foi pensado para reforçar a narrativa de que ele era um homem de posses, herdeiro de uma fortuna e acostumado a uma vida de privilégios. Os carros estacionados na garagem, modelos esportivos e utilitários luxuosos, eram alugados, mas chamavam atenção pelo brilho impecável e pela imponência. Enquanto cuidava dos preparativos, sentia o peso da mentira crescer. Não era fácil encarar o espelho e ver ali um trabalhador simples, prestes a se disfarçar de algo que nunca foi. Mas havia dentro dele uma curiosidade incontrolável. Até que ponto o dinheiro era determinante nas escolhas afetivas? Será que alguém poderia enxergar quem ele realmente era, para além da ilusão dourada que montava? O anúncio da competição foi divulgado em redes sociais e atraiu dezenas de interessadas. Ele se apresentou como um milionário solteiro em busca de alguém especial, disposto a abrir as portas de sua vida luxuosa para compartilhar tudo com a parceira ideal. O convite era tentador e prometia experiências únicas em uma mansão deslumbrante. Das inscritas, foram selecionadas 20 mulheres que acreditavam disputar não apenas o coração de um homem rico, mas também um futuro de estabilidade e conforto. No dia da chegada, a mansão estava impecável. Os funcionários contratados se posicionaram em seus papéis. O motorista aguardava na entrada, a assistente organizava a recepção e a cozinha preparava uma mesa farta para impressionar as convidadas. O protagonista, vestido em um terno alinhado, caminhava nervoso de um lado para o outro, ensaiando palavras de boas-vindas. Seu coração acelerava, não apenas pela farsa que estava prestes a sustentar, mas pela dimensão do que aquilo poderia desencadear. As primeiras mulheres chegaram em carros providenciados pela produção do evento. Cada uma trazia consigo uma mala, como se fosse passar uma temporada em um resort de luxo. O portão se abria lentamente, revelando a mansão imponente e arrancando expressões de admiração. Algumas já murmuravam entre si sobre como ele deveria ser poderoso para manter um lugar daqueles. Outras riam de nervoso, ansiosas para conhecer o anfitrião misterioso. Quando finalmente se encontraram com ele, o silêncio tomou conta por um instante. Ali estava o suposto milionário, postura confiante, sorriso calculado, olhar firme. Ele cumprimentava cada uma com elegância, mas por dentro travava uma batalha contra a própria consciência.
Em cada aperto de mão, repetia mentalmente que aquilo era apenas um experimento, uma encenação temporária para revelar algo mais profundo sobre intenções e sentimentos. A convivência começaria naquela mesma noite. A sala principal da mansão foi preparada como palco da primeira recepção. Sofás macios, iluminação quente, música ambiente e taças de champanhe compunham o cenário ideal para impressionar. As mulheres se acomodaram, trocando olhares e comentários, enquanto ele fazia um breve discurso. Falou sobre sua trajetória inventada. Herdeiro de negócios da família, apaixonado por viagens, decidido a encontrar alguém que se destacasse não apenas pela beleza, mas pela capacidade de compartilhar sonhos. Por trás da fala ensaiada, escondia-se o trabalhador comum, que conhecia as dificuldades de viver com salário contado e que jamais tivera acesso a luxos. O contraste entre sua realidade e a encenação era tão grande que, às vezes, ele temia deixar escapar algum detalhe. Mas o ambiente rico sustentava suas palavras. Cada detalhe da mansão parecia validar sua história. As mulheres, encantadas, começaram a se apresentar. Algumas destacavam suas conquistas profissionais, outras falavam de suas famílias e algumas deixavam claro que buscavam um futuro estável ao lado de alguém poderoso. Enquanto ouvia, ele observava com atenção. Tomava nota mental de cada atitude, cada olhar, cada frase que deixava transparecer se havia interesse genuíno ou pura ambição. A noite avançava e, pouco a pouco, a atmosfera de competição se estabelecia. Entre risadas e comentários, surgiam as primeiras rivalidades sutis. Algumas se aproximavam mais dele, tentando monopolizar sua atenção, enquanto outras já demonstravam desconforto com a presença das concorrentes. O experimento estava apenas começando, mas já revelava que as emoções seriam intensas. Ele, no entanto, sentia o peso do que estava construindo. Por mais convincente que fosse o disfarce, sabia que, em algum momento, teria de revelar a verdade. O desafio não era apenas escolher entre 20 mulheres, mas entender se, por trás do brilho do ouro falso, alguém seria capaz de enxergar o homem real, simples e sem fortuna. Esse pensamento o acompanhava como uma sombra, mesmo quando sorria e levantava sua taça em mais um brinde àquela noite de ilusões. E assim, sob o teto reluzente de uma mansão que não lhe pertencia, cercado por 20 mulheres, movidas pela promessa de um futuro milionário, começava a jornada de um trabalhador comum em busca de uma resposta que poderia transformar completamente sua visão sobre o amor e o valor das escolhas humanas. As 20 mulheres foram chegando aos poucos, cada uma trazendo não apenas malas com roupas elegantes, mas também um conjunto de sonhos, ambições e medos que começariam a se revelar nos primeiros dias. O portão da mansão se abria e fechava como um símbolo de passagem, deixando para trás o mundo cotidiano e conduzindo todas para dentro de uma realidade que parecia saída de um conto de fadas moderno. Algumas olhavam ao redor com olhos brilhando, impressionadas com cada detalhe da casa. Outras tentavam manter a postura séria, como se já estivessem acostumadas ao luxo, mas bastava um olhar mais atento para perceber que estavam maravilhadas por dentro. O anfitrião, ainda sustentando o papel de milionário, observava com interesse. Ele se mantinha sorridente, mas cada gesto das convidadas era registrado silenciosamente em sua mente. Havia aquelas que se mostravam expansivas logo de início, cumprimentando todos, rindo alto e falando de suas experiências. Também existiam as mais reservadas, que preferiam ficar em silêncio, avaliando o ambiente antes de se abrir. Essa diversidade o intrigava. A primeira noite foi marcada por apresentações. Uma a uma, as participantes falavam sobre si, suas carreiras, seus planos e o que buscavam em um relacionamento.
Muitas se descreviam como independentes, mas não escondiam o brilho nos olhos ao falar da possibilidade de compartilhar a vida com alguém tão rico. Algumas chegavam a confessar com naturalidade que desejavam estabilidade financeira, que estavam cansadas de incertezas e viam ali uma chance de mudar o futuro. Outras, no entanto, preferiam reforçar que acreditavam no amor acima de tudo, insistindo que não estavam apenas atrás de dinheiro, mas de um companheiro verdadeiro. Ele ouvia cada discurso com calma, estudando detalhes. Reparava nos gestos, nos tons de voz, nas expressões que surgiam de forma espontânea. Percebia quem falava com sinceridade e quem moldava palavras para agradar. Havia uma que, enquanto dizia acreditar no amor puro, não conseguia tirar os olhos do relógio de luxo que ele usava no pulso. Outra falava sobre família, mas deixava escapar comentários constantes sobre o tamanho da casa, a piscina, os carros na garagem. Essas contradições o faziam refletir. Entre as 20, algumas já se destacavam pela forma natural de agir. Uma delas contava sobre sua trajetória simples, mencionando que trabalhava em um emprego comum e que não tinha vergonha de lutar para conquistar as coisas aos poucos. Ela parecia menos impressionada com a riqueza ao redor, interessando-se mais pelas conversas que surgiam. Outra falava com entusiasmo sobre seus sonhos profissionais, mostrando paixão pelo que fazia, mesmo que fosse uma carreira distante dos holofotes e do dinheiro. Essas atitudes despertavam nele uma sensação diferente, como se houvesse algo genuíno escondido atrás da competição. Mas também havia as que se mostravam determinadas a conquistar espaço a qualquer custo. Algumas chegavam a interromper colegas, buscando chamar a atenção de forma mais intensa. Uma delas falava de viagens internacionais que queria realizar ao lado dele, como se já estivesse planejando gastar uma fortuna que não lhe pertencia. Outras se vangloriavam de conquistas sociais, tentando demonstrar que sabiam se mover no mesmo universo milionário que acreditavam ser o dele. À medida que as apresentações avançavam, o clima foi se transformando. O brilho da novidade inicial deu lugar a uma energia mais competitiva. Os olhares cruzados carregavam mensagens silenciosas de rivalidade. Cada mulher queria se destacar, mostrar que era diferente, que merecia o posto de escolhida. O anfitrião, porém, mantinha sua postura firme, como se fosse um homem acostumado a esse tipo de situação. Por dentro, no entanto, seu coração oscilava entre curiosidade e inquietação. Ele se perguntava se seria capaz de sustentar aquela mentira até o fim. Cada sorriso dado era acompanhado por um peso crescente. Ao mesmo tempo, havia fascínio em testemunhar como a ilusão da riqueza moldava comportamentos. Algumas, que em outras circunstâncias talvez se mostrassem mais autênticas, ali tentavam se encaixar no que acreditavam ser o ideal de um milionário. A encenação não vinha apenas dele, mas também das participantes. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a revelar ainda mais sobre cada uma. Havia momentos de descontração à beira da piscina, refeições preparadas por chefes contratados e passeios breves nos carros de luxo que ficavam estacionados em frente à mansão. Ele conduzia pequenas conversas durante essas situações, buscando entender melhor quem estava diante dele. Algumas falavam sem parar sobre moda, joias, festas. Outras se interessavam em saber mais sobre sua suposta rotina de trabalho e decisões empresariais. Poucas, muito poucas perguntavam sobre o que ele realmente sentia ou sobre o que buscava como pessoa. Essas nuances começaram a pesar em sua avaliação. Ele não queria se apressar em julgamentos, mas já percebia quem estava claramente encantada pela promessa de dinheiro e quem, de alguma forma, parecia mais interessada na essência da convivência. Uma delas surpreendeu ao preparar um café simples pela manhã, sem esperar luxos, apenas para agradar de maneira genuína. Outra demonstrou empatia
Ao notar que uma colega estava desconfortável em meio à competição, oferecendo apoio, em vez de aproveitar a fragilidade alheia para se destacar. Enquanto isso, alguns conflitos discretos já começavam a se manifestar. Discussões sobre espaço, comentários maldosos sobre roupas ou atitudes, pequenas provocações que surgiam quando o anfitrião não estava por perto. O ambiente luxuoso servia de palco para uma disputa cada vez mais intensa, como se a mansão fosse um tabuleiro em que cada peça buscava avançar posições. Ele assistia a tudo com atenção, às vezes à distância, às vezes interagindo diretamente. Sua mente trabalhava incansavelmente, analisando. Quem estaria ali realmente disposta a conhecê-lo, mesmo que ele não tivesse nada a oferecer além de sua verdadeira vida? Quem aceitaria a simplicidade que ele escondia por trás daquele teatro de riqueza? As perguntas ecoavam silenciosas, mas a resposta ainda estava longe. Por ora, a encenação seguia firme, e a cada dia as máscaras de todos começavam a cair, revelando não apenas o que cada mulher desejava, mas também o que ele mesmo temia descobrir. Os primeiros dias de convivência serviram para que cada uma das 20 mulheres encontrasse seu espaço dentro da mansão. Mas logo, o clima amistoso deu lugar a uma atmosfera de disputa. Não bastava mais apenas se apresentar ou contar histórias de vida. Agora cada gesto era um movimento calculado, cada palavra carregava uma intenção escondida e cada olhar buscava firmar território diante das outras. A competição estava oficialmente instaurada, mesmo sem que ele precisasse anunciar isso em voz alta. O anfitrião, ainda sustentando sua identidade de milionário, decidiu propor atividades que pudessem revelar mais do que aparências. Chamou aquilo de provas de afinidade, mas por trás havia a intenção de observar como cada uma reagiria em diferentes contextos. Na primeira noite, organizou um jantar, em que todas teriam de conversar em duplas, trocando confidências e respondendo perguntas inesperadas. Ele circulava entre as mesas, ouvindo trechos de diálogos e anotando mentalmente reações. Algumas falavam sobre viagens luxuosas que gostariam de fazer ao seu lado. Outras se mostravam mais reflexivas, revelando sonhos pessoais, como abrir um negócio ou ajudar a família. Essa diferença de postura já era suficiente para criar divisões no grupo. As que apostavam no charme exagerado se incomodavam ao ver que outras conquistavam espaço pela naturalidade. Os risos forçados, as piadas planejadas e os olhares sedutores contrastavam com atitudes mais discretas, como ouvir com atenção ou compartilhar histórias íntimas. A cada dia, essas diferenças se acentuavam. Ele também introduziu desafios que exigiam raciocínio. Em uma tarde, reuniu todas na biblioteca da mansão e entregou enigmas para que resolvessem em equipe. A intenção era observar a cooperação, mas logo o que surgiu foram rivalidades acaloradas. Algumas queriam comandar a atividade, impondo suas ideias sem ouvir as demais. Outras se calaram, preferindo observar e intervir apenas quando tinham certeza. No fim, os resultados importaram menos do que as tensões geradas. As críticas entre as participantes cresceram e até mesmo pequenos erros se transformaram em armas usadas contra concorrentes. Enquanto isso, o falso milionário se via cada vez mais dividido. Em frente às mulheres, mantinha a imagem firme de homem seguro, acostumado ao luxo e ao comando. Mas em seu íntimo, a culpa se infiltrava em silêncio. Cada vez que ouvia uma participante se abrir, contando detalhes sinceros de sua vida, ele sentia o peso da mentira aumentar. Quando uma delas falou sobre perder os pais cedo e lutar para sustentar os irmãos, ele engoliu em seco, consciente de que não passava de um trabalhador comum, fingindo ser algo que não era. Ainda assim, o experimento seguia, e com ele, novas situações de competição. Durante uma tarde ensolarada, organizou um passeio pelos jardins da mansão.
Ali, cada uma tinha a chance de caminhar ao seu lado por alguns minutos, como se fosse um encontro individual rápido. Bastava observar para perceber a diferença entre as abordagens. Uma participante exagerou nos elogios, falando da cor dos olhos dele como se fosse poesia ensaiada. Outra aproveitou para tocar em seu braço diversas vezes, tentando criar intimidade física. Mas também houve aquela que apenas caminhou em silêncio por alguns instantes, até dizer com simplicidade que não sabia como agir em um ambiente tão grandioso. Essa franqueza desarmou o protagonista mais do que qualquer palavra estudada. A sutileza de algumas despertava nele algo que não conseguia ignorar. Por mais que houvesse mulheres belíssimas que faziam questão de exibir charme e sensualidade, eram as atitudes simples, quase tímidas, que deixavam marcas mais profundas. Era como se, por trás da ostentação, surgissem lampejos de humanidade verdadeira, e era isso que ele mais desejava encontrar. Enquanto refletia, a competição seguia em ritmo acelerado. À noite, durante as conversas no salão principal, os grupos se formavam de maneira quase natural. Havia as que se juntavam para rir alto e comentar sobre o luxo da mansão, quase sempre tentando ser notadas por ele. Em contraste, outras preferiam ficar em círculos menores, debatendo sobre os desafios do dia ou apenas compartilhando lembranças pessoais. As diferenças se tornavam tão visíveis que até os funcionários contratados percebiam os contrastes de comportamento. Certa vez, durante uma atividade de perguntas e respostas organizada por ele, surgiu um momento tenso. Perguntou às mulheres o que consideravam mais importante em um relacionamento: confiança, paixão ou estabilidade. As respostas foram variadas, mas reveladoras. Algumas, sem hesitar, escolheram estabilidade. Outras destacaram confiança como base de tudo. Apenas poucas citaram paixão, e uma delas chegou a afirmar que paixão era passageira, enquanto dinheiro era para sempre. Essa frase gerou reações divididas. Algumas riram, outras olharam com reprovação, e o anfitrião, por dentro, sentiu-se atingido diretamente. A rivalidade também começava a se expressar de maneira menos sutil. Pequenos comentários sarcásticos se espalhavam pela casa, críticas disfarçadas de brincadeiras e até discussões abertas em corredores. A competição deixava de ser apenas para agradar a ele e se transformava em uma batalha silenciosa entre elas, cada uma tentando diminuir a outra para aumentar suas próprias chances. Em meio a tudo isso, ele lutava para manter o equilíbrio. Por um lado, precisava sustentar a farsa, mantendo a imagem impecável de milionário. Por outro, a consciência lhe lembrava que estava enganando 20 pessoas, manipulando sentimentos e expectativas. À noite, quando se recolhia em seu quarto luxuoso, que na realidade pertencia a outra vida, não à sua, ficava encarando o teto, perguntando-se se estava fazendo a coisa certa. Ainda assim, algo dentro dele justificava a experiência. Não era apenas uma encenação por diversão. Ele queria descobrir se, no meio de tanto interesse, alguém seria capaz de ver além da fachada. Essa esperança o mantinha firme, mesmo diante do desconforto. E a cada sorriso sincero que encontrava, a cada gesto espontâneo que fugia da competição, ele se agarrava à ideia de que talvez, entre aquelas 20 mulheres, houvesse uma que pudesse aceitá-lo mesmo sem mansões, carros ou fortuna. O clima na casa já não era mais o mesmo do início. O encanto do luxo permanecia, mas agora misturado com tensão, disputas veladas e uma crescente sensação de que cada momento era decisivo. O jogo havia começado como um experimento curioso,
mas agora se transformava em um campo de batalha emocional, onde charme, inteligência e sutileza eram armas usadas com intensidade. E ele, no centro de tudo, era tanto juiz quanto prisioneiro da própria mentira. O clima dentro da mansão havia mudado. O que antes era apenas competição aberta entre as participantes, agora começava a se transformar em uma rede de desconfianças e boatos. Pequenos comentários feitos em voz baixa, cochichos nos corredores e olhares atravessados se multiplicavam. A convivência forçada revelava não apenas rivalidades, mas também suspeitas. Algumas mulheres, mais observadoras, começaram a questionar se aquele homem, que parecia ter tudo, realmente era quem dizia ser. O primeiro rumor surgiu de maneira quase inocente. Uma das participantes comentou que achava estranho nunca ouvir detalhes muito específicos sobre a origem da fortuna dele. Ele falava de empresas, mas raramente citava nomes. Falava de viagens, mas sempre em linhas gerais, sem memórias marcantes de lugares. Isso foi suficiente para acender uma chama de dúvida em algumas. Porém, essas mesmas dúvidas eram rapidamente abafadas quando os olhos se voltavam para os símbolos de riqueza ao redor. Os carros caros na garagem, os funcionários uniformizados, a piscina iluminada, os trajes caros que ele usava todos os dias. A grandiosidade da cena parecia enterrar qualquer questionamento. Ainda assim, a semente estava plantada. A cada vez que ele hesitava em responder algo ou desviava o assunto, surgia mais um burburinho. Uma das mulheres confidenciou a outra que tinha a sensação de que havia algo fora do lugar. Outra comentou que talvez ele fosse mais discreto apenas por não gostar de exibir a origem de sua fortuna. Essas interpretações dividiam as opiniões, criando dois grupos silenciosos: as que confiavam cegamente no que viam e as que começavam a duvidar. Enquanto isso, as favoritas começavam a se destacar. Algumas mulheres, pela segurança em suas falas e pelo jeito de lidar com o anfitrião, ganharam espaço rapidamente. Uma delas se tornou assunto constante entre as concorrentes por sua habilidade em se aproximar dele com naturalidade, sempre com um sorriso pronto e um comentário oportuno. Outra conquistava olhares de aprovação por mostrar inteligência em cada desafio proposto, respondendo com calma e clareza. Essas figuras se tornavam as mais comentadas e, inevitavelmente, as mais visadas pelas rivais. As que não conseguiam se destacar, por outro lado, começavam a sentir o peso da competição. A insegurança se infiltrava em cada gesto. Uma participante, por exemplo, chorou sozinha no quarto depois de um jantar, convencida de que não tinha nenhuma chance diante das outras. Outra começou a exagerar nas tentativas de chamar a atenção, forçando conversas, rindo alto de qualquer coisa e tentando se colocar em evidência de forma quase desesperada. Esse desgaste era evidente não apenas para as rivais, mas também para o anfitrião, que observava tudo em silêncio, guardando suas impressões. Os boatos, porém, não desapareciam. Em uma tarde, duas participantes chegaram a discutir abertamente no jardim. Uma insinuou que havia algo estranho na forma como ele falava sobre investimentos. A outra retrucou, lembrando que ninguém chegava a ter uma mansão como aquela sem muito dinheiro. A discussão foi rapidamente abafada quando o próprio anfitrião se aproximou, disfarçando o nervosismo com um sorriso. Conseguiu contornar a situação com palavras bem medidas, mas no fundo sentiu um aperto. Se aquelas desconfianças crescessem demais, todo o teatro poderia ruir antes da hora certa. A cada noite, as conversas no salão se tornavam mais afiadas. O vinho ajudava a soltar palavras que antes ficavam guardadas. Comentários irônicos surgiam de forma disfarçada, como quando uma delas, olhando ao redor, disse em tom quase inocente que aquele lugar parecia até cenário de filme. A frase arrancou risadas de algumas,
mas para ele soou como um lembrete de que realmente não passava de um cenário temporário, alugado por alguns dias. Ao mesmo tempo em que precisava lidar com essas dúvidas, também se via fascinado pelo contraste entre as mulheres que se destacavam e as que se desgastavam. Havia um espetáculo silencioso acontecendo. Algumas subiam degraus rapidamente, conquistando simpatia e respeito, enquanto outras afundavam em insegurança e desespero. O público que acompanhava, formado pela equipe envolvida no projeto e por observadores externos, convidados a analisar cada detalhe, comentava constantemente sobre essas trajetórias. Era como assistir a uma peça em que cada personagem se revelava aos poucos. Ele próprio não conseguia evitar escolher suas preferidas em silêncio. Algumas mulheres chamavam sua atenção por serem consistentes, não apenas em busca de glamour, mas também em atitudes cotidianas. Outras, porém, deixavam claro que estavam ali pelo que poderiam ganhar. E isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Ao mesmo tempo, sabia que sua mentira também moldava todas as reações. Como esperar sinceridade absoluta quando ele mesmo escondia a verdade mais importante? Na mansão, as tensões chegaram a um ponto em que pequenos gestos eram interpretados como sinais de favoritismo. Se ele sorria mais para uma participante durante o jantar, isso era suficiente para que outras passassem a vê-la como rival direta. Se oferecia uma palavra de incentivo a alguém, surgiam comentários nos bastidores sobre proteção especial. Até os assentos à mesa se tornaram motivo de disputa silenciosa. O ambiente luxuoso, com seus lustres brilhantes e sofás macios, funcionava como uma cortina que escondia a fragilidade crescente de todos. Era como se a riqueza encenada tivesse o poder de calar dúvidas, mas não de eliminar as tensões internas. Cada vez que surgia um rumor, bastava olhar para as paredes imponentes ou para o carro esportivo reluzindo lá fora, e a desconfiança diminuía. A materialidade do luxo tinha força suficiente para silenciar até mesmo as vozes mais críticas. Para ele, cada dia se tornava mais desafiador. Sustentar a mentira exigia não apenas manter a postura, mas também vigiar cada palavra, cada detalhe, cada expressão. Ao mesmo tempo, sentia que a experiência começava a revelar exatamente o que buscava, quem se deixava cegar pela riqueza e quem demonstrava sinais de enxergar além. Mas a culpa continuava crescendo, como uma sombra que o acompanhava em cada passo pelos corredores da mansão. No palco silencioso daquela competição, as favoritas brilhavam com cada gesto calculado, enquanto as mais inseguras murchavam sob o peso da comparação. Os boatos se espalhavam como vento, mas eram sempre abafados pela grandiosidade da encenação. Era como se todos estivessem presos a uma ilusão tão forte que ninguém ousava quebrá-la de vez. E assim, entre sussurros, desconfianças e rivalidades, o jogo avançava para novas etapas, cada vez mais intensas, enquanto o anfitrião tentava manter em pé a frágil estrutura de uma mentira que crescia junto com sua própria dúvida. Com o avanço dos dias e o crescimento das tensões internas, o protagonista decidiu que era hora de aprofundar as relações de maneira mais pessoal. Até então, a convivência coletiva havia permitido observar comportamentos gerais, rivalidades e posturas diante dos outros. Mas ele sabia que, para realmente compreender as intenções de cada uma, precisava de momentos individuais, encontros em que pudesse ouvir diretamente os pensamentos e sonhos de cada candidata. Assim, anunciou que todos teriam a oportunidade de passar um tempo a sós com ele, sem interrupções, sem concorrência e sem distrações. A expectativa na mansão explodiu imediatamente. As participantes reagiram com ansiedade, algumas vibrando com a chance de finalmente mostrar seu lado mais íntimo,
outras planejando cuidadosamente como usariam esses instantes preciosos para impressionar. Havia quem pensasse em se produzir ao máximo, escolhendo vestidos chamativos, penteados elaborados e perfumes caros. Outras, porém, decidiram apostar na simplicidade, acreditando que a naturalidade poderia ser mais eficaz do que qualquer espetáculo. O primeiro encontro aconteceu em um jardim iluminado por pequenas luzes que contornavam as árvores. O ambiente estava preparado para parecer romântico, mas ao mesmo tempo acolhedor. Sentados frente a frente, ele e a candidata trocaram palavras que, aos poucos, ganharam profundidade. Ela falou de sua infância, das dificuldades enfrentadas em uma cidade pequena, da perda de um parente que a marcou profundamente. Ao compartilhar essas vulnerabilidades, mostrou uma camada que jamais teria aparecido diante das outras. Ele, por sua vez, escutava com atenção, impressionado com a sinceridade daquela voz embargada. No encontro seguinte, porém, o contraste foi gritante. A nova candidata chegou já sorridente, mas sua fala se concentrou quase inteiramente em dinheiro e viagens. Falava de lugares que gostaria de visitar, de marcas que sonhava em usar, de carros que desejava dirigir ao lado dele. Sua forma de se expressar deixava claro que não estava interessada em quem ele era, mas no que poderia oferecer. O protagonista mantinha o sorriso, mas por dentro registrava cada palavra como um alerta. Ao longo dos encontros, o padrão se repetia. Algumas revelavam fragilidades humanas, contando sobre sonhos modestos, como ter uma casa simples, formar uma família ou realizar um projeto pessoal. Havia uma que sonhava em abrir uma pequena escola para crianças carentes, outra que dizia querer apenas estabilidade para cuidar da mãe idosa. Esses relatos tocavam profundamente o falso milionário, pois refletiam desejos genuínos, distantes da cobiça que ele tanto temia encontrar. Em contrapartida, surgiam aquelas que não se esforçavam para esconder seus verdadeiros interesses. Uma delas falou abertamente que nunca se imaginou ao lado de alguém que não fosse rico. Disse que tinha ambições grandes e que acreditava merecer uma vida de luxo. Outra chegou a descrever em detalhes o casamento dos sonhos, com milhares de convidados, um vestido caríssimo e uma lua de mel em um resort exclusivo. Nenhuma palavra sobre sentimentos, cumplicidade ou afeto. Apenas projeções materiais. Esses contrastes começaram a pesar na mente do protagonista. Ele percebia que por trás das aparências existiam camadas profundas que apenas se revelavam quando não havia plateia. A cada encontro, sua visão se tornava mais clara. Havia mulheres ali que estavam movidas pela busca de segurança financeira, mas também havia aquelas que demonstravam coração sincero, prontas para aceitar uma vida simples, desde que houvesse respeito e carinho. O processo, no entanto, não era isento de desconfortos. Em alguns momentos, ele se sentia cruel por conduzir conversas íntimas enquanto escondia a própria verdade. Quando uma das candidatas contou emocionada que acreditava finalmente ter encontrado um homem capaz de oferecer proteção e estabilidade, ele quase interrompeu tudo, com vontade de confessar que não era milionário, mas apenas um trabalhador comum. Ainda assim, conteve-se. Sabia que a revelação prematura poderia destruir todo o experimento. Os encontros também revelaram a capacidade de algumas em perceber detalhes. Uma participante observou que ele raramente falava de negócios em profundidade e comentou, meio em tom de brincadeira, que talvez ele fosse mais reservado do que parecia. Outra disse que não se importava com quantias ou posses, pois o que mais lhe chamava a atenção era a forma como ele olhava quando alguém falava de algo importante. Esses comentários o deixaram dividido entre a alegria de ser notado como pessoa e o medo de que sua farsa fosse desmascarada antes da hora. Com o passar dos dias, os encontros individuais se tornaram tema de debates dentro da mansão.
Algumas mulheres voltavam radiante, acreditando ter conquistado espaço, enquanto outras saíam cabisbaixas, convencidas de que haviam falhado. A disputa silenciosa se intensificava. Houve até discussões entre elas sobre quem teria mais chances, baseadas em simples percepções ou em fragmentos de conversas ouvidas de longe. O clima, já carregado de tensão, agora fervia em cada canto da casa. Para ele, no entanto, o mais marcante era a clareza que começava a surgir. Embora ainda estivesse dividido entre a culpa e a necessidade de manter o experimento, começava a identificar quem estava ali apenas pelo dinheiro e quem tinha sentimentos mais puros. E essa percepção, mesmo incompleta, já lhe dava forças para seguir adiante. Em noites solitárias, trancado no quarto, refletia sobre tudo o que ouvira. As palavras das candidatas ecoavam em sua mente como um mosaico de intenções humanas. Havia ganância, mas também havia ternura. Havia ambição, mas também havia compaixão. Era como se aquele grupo fosse o retrato de diferentes facetas da alma, todas reunidas em uma mesma experiência. E cabia a ele, no fim das contas, discernir qual delas era capaz de enxergar além das paredes luxuosas e dos carros caros que não lhe pertenciam. Cada encontro reforçava a importância da decisão que viria. Ele sabia que, em breve, teria de escolher quem permaneceria e quem deixaria a competição. Mas, mais do que isso, sabia que sua própria verdade estava prestes a colidir com as expectativas de todas. O que ele carregava no coração era a esperança de que, entre aquelas 20 mulheres, ao menos uma estivesse disposta a aceitar a realidade, por mais simples que fosse. E assim, à medida que as conversas individuais se acumulavam, revelando tanto vulnerabilidades quanto ambições desmedidas, o falso milionário dava mais um passo em direção ao inevitável confronto entre mentira e sinceridade. No meio de tantas vozes, ele começava a identificar quais realmente tinham coração sincero e quais jamais seriam capazes de enxergar além do brilho ilusório que cercava a mansão. Os dias na mansão tornaram-se cada vez mais intensos. O ambiente, que no início parecia festivo e cheio de expectativa, agora era palco de conflitos explícitos. As rivalidades que antes se manifestavam em olhares atravessados e comentários discretos explodiram em discussões abertas, revelando a verdadeira tensão entre as participantes. O clima havia mudado, e todos os pequenos gestos agora eram observados com desconfiança. A cada movimento, cada conversa particular, cada risada fora de hora, surgia um motivo para especulações e disputas. As alianças começaram a se formar. Algumas mulheres decidiram se unir, acreditando que juntas poderiam enfraquecer as concorrentes mais fortes. Outras preferiram isolar-se, confiando apenas em si mesmas e em sua capacidade de impressionar o suposto milionário. Esses blocos criaram uma divisão clara dentro da casa. De um lado, as que buscavam poder através da união. Do outro, as que apostavam em uma estratégia solitária, acreditando que a competição era uma jornada individual. Foi durante um jantar que a primeira grande explosão aconteceu. Duas participantes trocaram acusações pesadas diante de todos. Uma acusava a outra de usar máscaras, de se aproximar apenas para conquistar vantagens. A rival, em contrapartida, retrucava dizendo que quem falava era hipócrita, pois também estava ali apenas pelo dinheiro. O bate-boca tomou proporções tão grandes que outras se envolveram, algumas tentando apaziguar, outras alimentando ainda mais as provocações. O protagonista, sentado à cabeceira da mesa, mantinha o semblante firme, mas por dentro sentia a pressão aumentar. Naquela noite, houve lágrimas. Uma das candidatas, após ser humilhada pelas rivais, trancou-se em seu quarto e chorou por horas. O protagonista, embora desejasse consolá-la, sabia que qualquer gesto poderia ser interpretado como favoritismo e intensificar ainda mais os ciúmes dentro da mansão.
carregava silenciosamente o peso de uma responsabilidade que parecia esmagadora. Sua mentira já havia causado uma rede de emoções intensas, e ele se perguntava até onde isso poderia chegar. Os conflitos não se limitavam a brigas abertas. Havia também as disputas silenciosas, os pequenos gestos envenenados. Um vestido rasgado misteriosamente, uma maquiagem desaparecida, bilhetes deixados em locais estratégicos com palavras maldosas. Era como se a competição tivesse despertado não apenas a ambição, mas também a face mais sombria de algumas das participantes. Apesar de tudo, havia momentos em que a mansão voltava a respirar certa leveza. Raramente surgiam conversas mais calmas, em que algumas se abriam entre si e compartilhavam inseguranças. Nesses instantes, era possível perceber que por trás das máscaras de disputa ainda existiam mulheres vulneráveis, com medos e fragilidades. Algumas confessavam sentir que não eram boas o suficiente, outras diziam não conseguir competir com a beleza ou a ousadia das rivais. Esses diálogos mostravam que nem todas estavam movidas apenas pela cobiça. Algumas lutavam contra suas próprias inseguranças internas. Enquanto observava tudo, o protagonista travava uma batalha consigo mesmo. A mentira pesava. Ele se lembrava do início, quando a ideia parecia apenas um experimento curioso, um jogo para testar intenções. Mas agora, ao ver lágrimas escorrendo, vozes se levantando e corações se despedaçando, percebia que havia ultrapassado o limite do que considerava aceitável. Mesmo assim, sabia que ainda não era a hora de revelar a verdade. A experiência precisava seguir até o ponto planejado, e ele resistia, ainda que cada dia parecesse mais difícil carregar esse segredo. O suspense sobre quem permaneceria crescia a cada eliminação. Quando o protagonista anunciava o nome de alguém que deveria deixar a mansão, as reações eram intensas. Algumas saíam indignadas, acusando as rivais de manipulação ou de falsidade. Outras partiam em silêncio, apenas com o olhar abatido. E havia aquelas que choravam copiosamente, implorando por uma segunda chance. Essas despedidas deixavam claro que o jogo havia se tornado muito mais sério do que parecia. As que permaneciam reagiam de maneiras diferentes. Algumas se sentiam vitoriosas, alimentando ainda mais o ego. Outras apenas respiravam aliviadas, felizes por ainda estarem na disputa. Mas todas, sem exceção, compreendiam que a competição estava se tornando cada vez mais árdua e que os laços de amizade que haviam surgido no início estavam se desfazendo diante da pressão. O protagonista, em seus momentos solitários, refletia sobre tudo o que acontecia. Ele se perguntava se, no fim, alguma delas seria capaz de aceitar a verdade sem se sentir enganada. Pensava também na possibilidade de sair dali odiado por todas, acusado de brincar com sentimentos sinceros. Mas, ao mesmo tempo, lembrava-se do propósito maior: encontrar quem estivesse disposta a enxergar além da fachada, alguém que aceitasse sua realidade simples. Essa esperança era o que o mantinha firme. As tensões, no entanto, não davam trégua. Em uma tarde ensolarada, durante uma atividade planejada para aliviar a pressão, duas participantes voltaram a discutir de forma tão acalorada que precisaram ser separadas por outras. Os insultos trocados foram tão pesados que deixaram marcas irreversíveis no convívio. A partir daquele momento, a mansão se dividiu ainda mais claramente em grupos, cada um desconfiando do outro, como se cada gesto fosse parte de uma estratégia oculta. Essa crescente rivalidade também transformava a forma como todas se relacionavam com o protagonista. Se antes buscavam agradá-lo com sorrisos e conversas doces, agora muitas utilizavam o tempo ao lado dele como arma contra as rivais. Algumas faziam questão de aparecer em público demonstrando afeto, como se fosse um troféu exibido na frente das outras.
Outras insinuavam informações para desestabilizar as concorrentes, tentando plantar dúvidas em sua mente. Ele, por sua vez, escutava, mas mantinha o coração dividido. Sentia que o verdadeiro desafio não era apenas escolher entre elas, mas resistir à pressão de um jogo que parecia escapar ao controle. Cada dia o deixava mais consciente de que a revelação futura não seria apenas um ato de coragem, mas também um choque devastador. E assim, a mansão, outrora símbolo de glamour e promessas, havia se tornado um campo de batalha emocional. As disputas estavam no auge, as lágrimas corriam com mais frequência, e o peso da mentira sobre os ombros do protagonista aumentava a cada instante. Ele sabia que o fim se aproximava, mas até lá todos os envolvidos precisariam atravessar o turbilhão de emoções que só crescia, deixando no ar a dúvida: quem seria capaz de chegar até o último instante? A competição havia chegado à sua fase final. E a mansão, antes cheia de 20 mulheres, agora abrigava apenas um grupo seleto. Restavam aquelas que, de algum modo, haviam conseguido se destacar em meio às rivalidades, desafios e provas de afinidade. A cada eliminação, o clima se tornava mais carregado, as expectativas mais intensas e cada gesto, palavra ou olhar carregava um peso inigualável. Ele, o falso milionário, sentia a pressão do momento, sabendo que decisões erradas poderiam comprometer todo o experimento. Com menos pessoas, os testes foram intensificados. O anfitrião decidiu que não bastaria mais avaliar charme, beleza ou inteligência isoladamente. Era hora de colocar à prova o afeto, a compreensão e a capacidade de lidar com situações emocionalmente delicadas. Organizou encontros e atividades que simulavam desafios reais de relacionamento, longas conversas sobre valores, provas de paciência, dinâmicas de cooperação e momentos de introspecção compartilhados. A intenção era simples: descobrir quem enxergava além da ilusão da riqueza e quem demonstrava verdadeiro interesse pelo homem por trás da fachada. Em uma das primeiras atividades, ele propôs que cada uma contasse uma experiência dolorosa de sua vida e como havia superado o desafio. Uma das participantes falou sobre a perda de um familiar próximo e a dificuldade de lidar com a solidão durante o luto. Sua narrativa era honesta, carregada de emoção, e ela permitia que sua vulnerabilidade se tornasse visível. O anfitrião sentiu uma conexão imediata, pois reconhecia nos olhos dela a sinceridade que buscava. Outra participante, no entanto, transformou a história em um enredo dramático, exagerando acontecimentos e pontuando cada detalhe de forma teatral, deixando claro que o objetivo era impressioná-lo, não compartilhar um momento verdadeiro. Essas diferenças começaram a se tornar ainda mais evidentes nas interações cotidianas. Algumas buscavam pequenos gestos de atenção dele, não para manipular, mas para se conectar genuinamente. Ofereciam ajuda, ouviam com interesse, demonstravam preocupação com o bem-estar dele e suas ações pareciam naturais, sem exigir retorno imediato. Outras, em contraste, se aproximavam de maneira calculada, oferecendo elogios exagerados ou tentando marcar presença com atos ostensivos, muitas vezes ignorando as necessidades reais do anfitrião. Durante um jantar à luz de velas preparado para todos os finalistas, a tensão se misturava com a expectativa. Cada participante tentava se destacar, mas a diferença entre autenticidade e encenação estava mais clara do que nunca. Ele observava não apenas as palavras, mas também gestos sutis, como elas olhavam para ele quando ele falava de experiências simples, como reagiam a situações inesperadas e como demonstravam empatia pelos sentimentos das outras. Cada detalhe se tornava um indicador do caráter real de cada mulher. Um dos testes mais reveladores aconteceu durante uma caminhada ao entardecer pelos jardins da mansão.
Ele escolhia intercalar perguntas pessoais com situações hipotéticas que exigiam discernimento emocional. Perguntas sobre lealdade, sacrifícios e confiança eram feitas de maneira casual, quase como conversas de rotina, mas o efeito era profundo. Uma candidata respondeu com naturalidade, explicando como agiria em situações de conflito e demonstrando capacidade de compreensão sem julgamentos. Outra, no entanto, desviava do tema, tentando impressionar com histórias sobre viagens caras e festas luxuosas, evidenciando novamente que seu foco estava no status, não na pessoa. Enquanto os testes progrediam, o anfitrião começou a perceber padrões claros. Aquelas que se aproximavam sem máscaras, que demonstravam interesse por ele como indivíduo e não pelo suposto dinheiro, se destacavam naturalmente. Ele notava como o olhar de algumas mudava quando conversavam sobre sonhos, família ou desafios pessoais. Não era apenas o que diziam, mas a forma como escutavam, a atenção dedicada aos detalhes e a paciência demonstrada diante de pequenas provocações que revelavam sua autenticidade. Em paralelo, a competição emocional também gerava tensão. Algumas finalistas se viam ameaçadas pelas atitudes das outras e passavam a se comportar de forma defensiva. Pequenas disputas, olhares de reprovação e comentários velados se intensificavam, testando não apenas a paciência do anfitrião, mas também a capacidade das participantes de lidar com a adversidade sem perder a compostura. Quem reagia com rancor demonstrava fragilidade. Quem lidava com situações complexas com serenidade revelava maturidade. Houve ainda momentos de colaboração forçada, nos quais ele propunha tarefas em dupla ou trio, como organizar jantares improvisados, resolver enigmas ou criar pequenas apresentações para entretenimento. Essas atividades, que à primeira vista pareciam lúdicas, eram instrumentos poderosos para observar empatia, espírito de equipe e honestidade. Algumas participantes ajudavam com genuíno interesse, preocupando-se com o sucesso coletivo. Outras buscavam apenas se destacar, ignorando o impacto de suas ações sobre as colegas. A cada nova experiência, o anfitrião sentia-se mais próximo de identificar quem realmente o valorizava. Não era apenas a forma de falar, nem a aparência física ou a estratégia de competição que o guiava, mas sim a consistência das atitudes e a capacidade de se conectar de forma sincera. Ele se impressionava com a paciência, a empatia e a disposição de algumas em aceitar a complexidade das situações, sem tentar manipular os resultados a seu favor. À medida que o tempo avançava, restavam apenas 3 ou 4 mulheres. O suspense aumentava, tanto para ele quanto para elas. Cada conversa, cada gesto e cada expressão facial ganhavam significados ampliados. Pequenos detalhes, como um sorriso genuíno ou uma preocupação silenciosa, tornavam-se decisivos. Ele percebia que a grande diferença entre as finalistas não era apenas beleza ou charme, mas a habilidade de enxergar além da ilusão que cercava a competição. Em noites silenciosas, refletia sobre o que havia testemunhado. Entre lágrimas, sorrisos e pequenas manipulações, ele começava a ter clareza sobre quem possuía caráter e quem se deixava levar apenas pelo interesse material. Sabia que o momento da revelação final se aproximava e que precisaria confiar em seu julgamento para tomar uma decisão que impactaria não apenas a vida dele, mas a de todas ali envolvidas. Enquanto isso, as emoções se intensificavam e a atmosfera na mansão se tornava densa, carregada de expectativa. O jogo emocional, iniciado de forma lúdica e aparentemente simples, havia se transformado em um verdadeiro teste de caráter e sensibilidade. O anfitrião, dividido entre manter a farsa e valorizar os sentimentos que surgiam,
finalmente sentia que o objetivo estava prestes a ser alcançado, descobrir quem, de fato, enxergava o homem real, e não apenas o milionário imaginário que ele representava. Chegou o momento que ele aguardava com uma mistura de ansiedade e expectativa, o último encontro antes da revelação. Restava apenas uma finalista, aquela que, em meio a toda a competição, demonstrara a combinação rara de sinceridade, empatia e capacidade de enxergar além da riqueza aparente. Ele sabia que precisava conduzir esse instante com cuidado, pois qualquer sinal mal calculado poderia alterar tudo. A mansão, testemunha de tantas disputas, permanecia silenciosa, como se pressentisse que algo significativo estava prestes a acontecer. Para criar um contraste marcante com os dias anteriores, decidiu organizar um jantar simples. Nada de candelabros imponentes, chefes renomados ou pratos sofisticados. Em vez disso, escolheu uma pequena mesa no jardim, com iluminação mínima de velas e uma refeição modesta preparada por ele mesmo. O ambiente buscava, de forma simbólica, retirar as camadas de luxo que haviam moldado a competição, expondo uma realidade mais próxima de sua vida real. Era um teste silencioso, mas poderoso. Ele queria observar a reação da finalista diante da simplicidade. Quando ela chegou, percebia-se a surpresa no olhar dela. O cenário não lembrava em nada o esplendor da mansão, e a ausência de extravagâncias imediatamente chamou sua atenção. No entanto, em vez de desapontamento ou desânimo, houve curiosidade e interesse genuíno. Ela sorria com naturalidade, sentando-se à mesa sem hesitar, e isso causou uma sensação de alívio nele, pois indicava que sua escolha poderia estar no caminho certo. Durante o jantar, as conversas fluíram de maneira diferente. Ele falou menos sobre riquezas e mais sobre experiências simples que moldaram sua vida. Contou histórias do trabalho cotidiano, dos amigos que fizera ao longo dos anos e das dificuldades enfrentadas sem grandes recursos. Observava atentamente cada reação, cada gesto, cada expressão facial da finalista. Ela ouvia com atenção, não apenas prestando atenção às palavras, mas demonstrando empatia pelas experiências relatadas. Em um momento, mencionou de forma sutil que nem tudo que a mansão e o luxo representavam fazia parte de sua vida real. A frase foi cuidadosamente escolhida para medir a reação dela, sem revelar tudo de imediato. A finalista não hesitou. Demonstrou compreensão e interesse genuíno, fazendo perguntas sobre sua rotina diária e mostrando curiosidade por detalhes simples que para muitos seriam insignificantes. Esse comportamento reforçou no anfitrião a percepção de que ela enxergava a essência da pessoa e não o glamour temporário. Ele percebeu que a atmosfera do jantar permitia uma conexão mais profunda do que qualquer teste anterior. Não havia plateia, não havia competição visível, apenas duas pessoas compartilhando momentos de sinceridade e vulnerabilidade. Ela falou de suas próprias experiências de vida, medos, conquistas e decepções, de maneira tão aberta que ele sentiu pela primeira vez que a mentira que sustentava estava sendo confrontada de forma silenciosa, mas efetiva. Cada palavra, cada gesto, cada olhar transmitia honestidade. Em determinado ponto, ele sugeriu uma atividade simples: caminhar pelo jardim enquanto falavam sobre sonhos e projetos. A finalista aceitou sem hesitar. Durante a caminhada, ele percebeu pequenas atitudes que até então haviam passado despercebidas. A maneira como ela se preocupava com o ambiente, como observava detalhes do jardim, e até mesmo a paciência em ouvir histórias repetidas revelava uma disposição de enxergar além do superficial. Era a primeira vez que ele sentiu, com clareza, que alguém estava realmente atento a quem ele era, e não ao milionário que ele havia fingido ser. A conversa trouxe momentos de introspecção.
Ele compartilhou pequenas frustrações, alegrias simples e até lembranças de momentos que moldaram sua personalidade. Ela respondia com interesse genuíno, sem julgamento, sem tentar impressionar, apenas demonstrando empatia e curiosidade sincera. Essa postura reforçava o contraste entre o luxo falso que cercava a competição e a realidade que ele finalmente ousava mostrar. Enquanto caminhavam, ele começou a sentir que a revelação estava próxima. O jantar simples e a conversa despretensiosa funcionaram como um catalisador, deixando evidente quem estava ali pela pessoa e quem apenas se deixaria cegar pelo glamour. A finalista não demonstrou hesitação ou desapontamento diante da ausência de riquezas aparentes, e isso provocou nele uma mistura de alívio e emoção silenciosa. Ao final da caminhada, sentaram-se em um pequeno banco, observando a lua refletida sobre o jardim. O silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, parecia preencher o espaço com uma compreensão mútua. Ele sentiu que, pela primeira vez durante toda a competição, poderia ser ele mesmo, mesmo que apenas parcialmente. E ainda assim, não era o momento de revelar tudo. Precisava manter a tensão, a expectativa, mas também valorizar a sinceridade que estava diante dele. O jantar simples, longe do brilho e da ostentação, mostrou-lhe que a conexão verdadeira podia existir sem ostentação. A finalista respondeu à simplicidade com naturalidade, aceitando a proposta e valorizando cada gesto com atenção. Ele percebeu que a decisão final seria tomada com base nessa percepção. Quem havia se mostrado genuína e quem apenas jogava um papel. Cada detalhe daquele encontro contribuía para a decisão que definiria o desfecho da competição. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, ele refletia sobre o quanto toda a experiência havia transformado sua visão sobre pessoas e intenções. A ilusão do luxo, que no início parecia tão poderosa, agora se mostrava frágil diante de atitudes sinceras. Ele sentiu que, independentemente do que aconteceria em seguida, aquela mulher havia demonstrado um tipo de compreensão e afeto que raramente encontrara, algo que nenhum teste anterior havia conseguido revelar. E assim, naquele jantar simples, com uma vida mais próxima da realidade exposta e longe de todo o luxo da competição, ele finalmente percebeu que a essência de alguém é revelada não pelo glamour que o cerca, mas pela atenção, empatia e honestidade diante do que é real. O cenário podia ser modesto, mas a intensidade do momento e a autenticidade das reações transformavam tudo em algo decisivo, preparando o caminho para a revelação que estava prestes a ocorrer. O momento da revelação finalmente chegou, carregado de tensão e expectativa. A mansão, que durante dias havia sido palco de competição, rivalidade e encenações de luxo, agora se transformava no cenário da verdade. O falso milionário sentia o peso de cada decisão, cada olhar atento e cada respiração contida. Ele sabia que estava prestes a destruir a ilusão construída cuidadosamente e que a reação da finalista definiria todo o desfecho. Quando a convidou para se sentar à sua frente, no mesmo jardim onde haviam compartilhado o jantar simples, notou uma leve apreensão em seus gestos. Ela parecia consciente de que algo estava prestes a mudar, mas ainda assim mantinha a serenidade. Seus olhos, atentos e curiosos, buscavam sinais, pequenas pistas, enquanto ele respirava fundo, tentando organizar as palavras que carregavam uma mistura de sinceridade e nervosismo. Ele começou explicando que toda a competição havia sido construída com uma mentira. Não era um milionário, jamais possuíra as riquezas que todos acreditavam. Cada carro de luxo, cada jantar elegante, cada gesto ostensivo era parte de um experimento. O silêncio que se seguiu à confissão foi quase palpável. A respiração da finalista pareceu congelar,
e por alguns segundos nenhum som quebrou o ar carregado de expectativa. Ele detalhou o motivo de sua encenação. Queria descobrir quem estaria disposto a enxergar além das aparências, quem poderia valorizar uma pessoa por sua essência, não por sua fortuna. Explicou que cada teste, cada conversa e cada desafio serviam para revelar intenções, para observar comportamento, caráter e empatia. Sua voz tremia levemente, não por insegurança, mas pelo peso emocional de expor a verdade que vinha guardando por tanto tempo. A finalista permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo a magnitude da revelação. Sua expressão era de choque, mas também de curiosidade, como se tentasse entender cada detalhe da situação. Não havia raiva imediata, apenas a surpresa natural diante de uma confissão inesperada. Ele percebeu que o momento exigia paciência e cuidado. Então manteve a calma, permitindo que ela processasse a informação sem pressão. Ao longo dos minutos seguintes, ele reforçou que, apesar da mentira, sua escolha não havia sido superficial. Explicou que, entre todas as participantes, havia identificado nela algo raro: sinceridade, empatia e capacidade de enxergar além da ilusão. Falou que seu objetivo não era enganá-la por maldade, mas sim revelar quem realmente possuía um coração disposto a aceitar a pessoa por trás da fachada. O silêncio continuava, pesado e carregado de expectativa. A finalista começou a mostrar sinais de conflito interno. Seu olhar refletia dúvidas, pensamentos correndo rapidamente em sua mente. Ela lembrava de todas as provas, todas as conversas, cada gesto e cada detalhe que havia testemunhado durante a competição. Por um lado, havia o desapontamento natural de se sentir enganada. Por outro, havia o reconhecimento de que, apesar da farsa, aquele homem demonstrava sinceridade agora, de maneira pura e desarmada. Ele aguardava a reação dela, consciente de que a decisão final seria crucial. Ela precisava decidir se aceitava ficar ao lado de alguém que havia mentido, mas que agora se mostrava genuíno, ou se rejeitava a proposta e partia de mãos vazias, deixando a experiência sem a recompensa prometida. A tensão entre eles era quase tangível, como se o jardim estivesse imerso em um tempo próprio, suspenso entre o passado ilusório e a realidade que se impunha. A conversa se aprofundou quando ela começou a questionar suas intenções, tentando entender por que ele havia escolhido aquele caminho. Ele respondeu com honestidade, explicando que precisava testar não apenas o interesse, mas também a capacidade de enxergar além da superfície. Falou de suas expectativas, do desejo de encontrar alguém que valorizasse caráter e sentimentos e não bens materiais. Cada palavra era medida, mas carregada de emoção verdadeira. Ela, por sua vez, começou a abrir seu coração de maneira que poucas vezes havia feito diante de alguém. Compartilhou medos, inseguranças e sonhos, explicando que, apesar de inicialmente ter se impressionado com o luxo, havia percebido ao longo do tempo que sua escolha se baseava mais na essência dele do que nas aparências. Essa confissão silenciosa trouxe um alívio imediato ao anfitrião, que sentiu que sua intuição estava correta. Ela tinha um coração sincero, capaz de valorizar a verdade. Mesmo diante da sinceridade, a decisão final não era simples. Ela refletia sobre tudo, pesando sentimentos de decepção com a percepção de autenticidade recém-descoberta. Cada gesto dele, cada explicação e cada atitude durante a competição influenciava sua escolha. Ele permanecia calmo, permitindo que ela processasse sem pressa, sem pressionar, consciente de que o momento exigia maturidade e reflexão. Finalmente, após minutos que pareceram horas, ela começou a falar. Sua voz carregava emoção e hesitação. Admitiu que, apesar da mentira, sentia algo verdadeiro pela pessoa que conhecera além da fachada.
Explicou que reconhecia o esforço, a coragem e a sinceridade presentes naquele instante e que estava disposta a aceitar a realidade dele, por mais simples que fosse. Sua decisão foi clara, mas carregada de emoção. Ela escolheria ficar ao lado dele, aceitando a verdade e construindo algo genuíno, independente de riquezas materiais. O alívio no anfitrião foi imediato. Todas as tensões acumuladas durante dias de farsa e observação desmoronaram diante da aceitação dela. Ele percebeu que a experiência havia atingido seu objetivo: encontrar alguém capaz de enxergar a pessoa real por trás da ilusão de fortuna. Era o encerramento perfeito para um experimento que testou intenções, caráter e autenticidade, mostrando que mesmo em meio a enganos, a sinceridade podia prevalecer. Enquanto os dois permaneciam no jardim, olhando as luzes suaves refletidas no entorno, sentiu que o vínculo estabelecido transcendia a competição. A revelação havia transformado o relacionamento, estabelecendo uma base de confiança construída a partir da verdade, mesmo que tardia. Ele sabia que, dali em diante, poderiam começar uma história genuína, baseada em compreensão, respeito e a certeza de que a autenticidade sempre supera qualquer ilusão. Após a decisão da finalista de aceitar a verdade sobre ele, algo mudou na atmosfera da mansão. A tensão que pairava nos últimos dias dissipou-se lentamente, substituída por um sentimento inesperado de alívio e emoção genuína. Ele percebeu que a escolha dela ia além do simples perdão ou da compreensão da mentira. Ela simbolizava a capacidade de enxergar o valor humano, de reconhecer caráter e sinceridade como atributos mais importantes do que luxo ou status. A aceitação da pobreza, no contexto do experimento, tornou-se uma prova de coragem e de amor verdadeiro, e ele sentiu uma mistura profunda de gratidão e respeito pelo gesto. Enquanto caminhavam pelo jardim, ele explicou que toda a competição, os testes e as observações individuais tiveram um propósito: identificar quem poderia enxergar além da fachada e valorizar a pessoa real. Ela, com seus gestos tranquilos e olhar firme, demonstrava que compreendia o significado de suas palavras. Sua aceitação não era apenas simbólica, era um ato consciente de discernimento emocional, um reconhecimento de que a essência de alguém é mais valiosa do que qualquer riqueza momentânea. A emoção era palpável. Cada detalhe do cenário, que antes se limitava a criar uma ilusão de glamour, agora parecia insignificante diante do verdadeiro vínculo que se formava entre os dois. Ele refletiu sobre como o experimento havia transformado percepções, as rivais, as disputas, os luxos simulados. Tudo aquilo tinha servido apenas como pano de fundo para revelar caráter, sinceridade e capacidade de amar sem condições. A finalista, por sua vez, demonstrava uma alegria serena, compreendendo que sua decisão era tanto uma prova de maturidade quanto uma oportunidade de construir algo autêntico. Então, ele respirou fundo e revelou a última parte da proposta, algo que ela jamais poderia imaginar. Havia um prêmio real de $1 milhão destinado exclusivamente à pessoa que provasse amor verdadeiro e sinceridade durante todo o processo. A surpresa no olhar dela foi instantânea, mas não era um brilho de ganância. Era fascínio e admiração, misturados com a percepção de que sua escolha havia sido guiada por princípios, não por interesse financeiro. O valor do prêmio parecia secundário diante da importância da decisão que ela tomara. Ele explicou que, desde o início, todo o cenário e cada teste foram planejados para avaliar intenções e caráter. As 20 participantes tiveram oportunidades iguais de se destacar, mas apenas quem demonstrasse afeto genuíno e compreensão seria considerada para a última etapa. Ela, ao aceitar a simplicidade e a verdade, havia provado que seu amor não era condicionado à riqueza,
e por isso era a única merecedora do prêmio. O momento carregava uma combinação rara de justiça, emoção e reflexão sobre valores humanos. Enquanto falava, ele observava cada reação dela, notando a mistura de surpresa, felicidade e respeito. A forma como ela compreendia o gesto e reagia sem egoísmo confirmava que a escolha dele havia sido acertada. Ele sentiu que todo o esforço para sustentar a farsa, cada momento de tensão e cada decisão difícil, agora se justificavam. O prêmio monetário não era apenas uma recompensa, mas uma confirmação de que o amor verdadeiro, aliado à sinceridade, tinha sido reconhecido e valorizado. Ela sorriu de maneira genuína, sem exageros, e aceitou a notícia com naturalidade. Não havia pressa ou ansiedade, apenas uma consciência tranquila de que sua atitude tinha sido justa e correta. O gesto de aceitar sua realidade simples transformou o momento em algo profundo e memorável. Ele percebeu que, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não eram os objetos de luxo ou o cenário opulento que haviam definido o resultado, mas sim a autenticidade de sentimentos e escolhas conscientes. O experimento atingiu seu clímax emocional. Toda a tensão, as lágrimas, as rivalidades e os desafios anteriores culminaram em uma lição clara. Riqueza e luxo podem impressionar temporariamente, mas são o caráter, a honestidade e a capacidade de amar sem condições que realmente importam. O prêmio de $1 milhão, embora significativo, tornou-se secundário diante do aprendizado e da compreensão adquiridos ao longo da experiência. Eles se sentaram juntos, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ele compartilhou como cada fase da competição revelou facetas inesperadas das participantes e, sobretudo, o quanto sua própria percepção sobre as pessoas havia mudado. Ela, por sua vez, expressou gratidão não apenas pelo prêmio, mas por ter tido a oportunidade de demonstrar princípios e valores, provando que escolhas guiadas pelo coração podem superar qualquer teste. A emoção no ambiente era intensa, mas calma. Não havia necessidade de celebrações extravagantes. O simples reconhecimento do vínculo construído, da verdade revelada e do prêmio conquistado já era suficiente. Eles conversaram sobre futuro, sobre expectativas e sobre como a experiência havia mudado suas perspectivas. Era um momento de aprendizado, reflexão e gratidão, consolidando o conceito de que o valor real de alguém não se mede em bens materiais, mas em atitudes e caráter. Enquanto o sol se punha, iluminando o jardim com tons dourados, ele percebeu que o experimento havia cumprido seu propósito de maneira completa. A finalista, ao demonstrar aceitação e sinceridade, provou que a essência humana pode se destacar mesmo em meio a ilusões e testes complexos. O prêmio de $1 milhão tornou-se uma consequência tangível de uma escolha emocional e moral, reforçando a ideia de que amor verdadeiro e caráter são os maiores tesouros que alguém pode conquistar. No final, a história deixou lições claras. A aparência é passageira, o luxo é temporário, mas a honestidade, a empatia e a capacidade de amar desinteressadamente são duradouros e transformadores. O experimento terminou com emoção, reflexão e a certeza de que, quando se valoriza a essência humana, o resultado vai muito além de qualquer riqueza aparente. E assim, entre sentimentos de gratidão, surpresa e aprendizado, a jornada que começou com uma farsa chegou a um desfecho memorável, mostrando o que realmente importa na vida: caráter, sinceridade e amor genuíno.